Aqui é o Otávio Nassur, direto pra você, Hip Hop na Estrada. É isso aí, galera, eu tô aqui na 30ª edição do Festival de Dança de Joinville, agora com mais uma estrela das danças urbanas aqui no Brasil, Otávio Nassur, que tá lançando um livro Culinária Coreográfica, Desmedida de Receitas para Iniciantes na Cozinha Cênica. Queria que você falasse um pouco, Otávio, desse livro que eu vi, pô, croqui, agora, tipo, se materializou aqui, tá aqui, a galera tá falando super bem, todo mundo, não só a galera das danças urbanas, mas de dança em geral, tá lendo e tá elogiando muito o livro. Esse livro veio de um curso de composição coreográfica que eu ministro há algum tempo, mas é um curso completamente multimídia. Ele é funcional, vídeo, todo feito no computador. E num dos cursos que eu estava ministrando no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, uma das alunas que estava fazendo, ela veio no final do curso falar comigo. Falou: Otávio, eu sou formando em design industrial e design gráfico, e eu queria poder propor para você de fazer o meu TCC, transformar todo esse teu conteúdo dinâmico numa diagramação estática, que é fazer um livro. E ela me lançou essa proposta. Então, até então eu não tinha pensado em tornar aquele curso um livro. Então surgiu daí? Surgiu daí. Aí, pô, eu aceitei o desafio e já foi o primeiro erro, né? Porque daí o curso inteiro falado, são 30 horas de fala e era para escrever tudo. Então, pô, comecei eu gravando no microfone, eu falando, eu dava o curso para mim mesmo, aí redigia no computador. Aí quando você começa a transcrever, você lembra: puxa, esse tema eu já li uma coisa interessante, e vai estudar de novo. Então eu voltei a reviver um monte de coisa, descobri um monte de coisa nova assim, para ir inserindo. Que ele não é de danças urbanas, é um livro de composição coreográfica, claro, geral. Geral. Então, a ideia é ele desconstruir a forma de raciocinar sobre o espaço cênico, dar algumas ideias de como isso pode acontecer e sugerir algumas novas formatações. Legal. Queria que você falasse também, hoje o Otávio é produtor, né? A gente sabe que está realizando grandes eventos com o Festival Internacional de Hip Hop de Curitiba e o Tap Jazz Internacional. Como é que foi sair dos palcos para trás dos palcos? Difícil! Pois é. Eu acho que essa migração é uma ampulheta, assim. Eu até estava na aula que estava dando hoje aqui, eu estava mostrando alguns formatos de como eu conduzi o grupo na época do Heartbeat, do Dança de Rua do Brasil, que eu tinha organogramas muito estruturados de tudo que a gente ia fazer aqui durante os 10 dias do festival, de como funcionava o grupo, como se fosse uma empresa, quem era coordenador de ensaio, coordenador financeiro, coordenador de obra social. E essas estruturas todas, eu acredito que me deram uma grande base para aprender a fazer uma produção. Então, sem querer, eu migrei isso para a produção, né? O festival nasceu também de uma brincadeira. Você, com o Will, falou: se a gente fizesse um evento que a gente sonha, comendo pizza, da maneira que a gente imagina que possa ser, assim, é isso, vamos tentar. E isso só deu certo porque todo mundo acabou compartilhando esse sonho, né? Como que você vê hoje, então, esse lance da agência no Brasil? A gente sabe que é difícil, que é uma coisa nova no Brasil, mas que a Dance Concept tem uma estrutura para isso. Eu faço parte disso, como eu já falei, e sinto que realmente dá uma estrutura pra gente que é o profissional. Então, a ideia da agência é tirar a dança da informalidade, do amadorismo, desses acordos verbais, que é uma coisa que eu primo, mas que não dá para ser assim, até porque os eventos estão se profissionalizando, estão começando a ter agora pós-graduações, formações em faculdade em eventos. A gente coordena um MBA em dança, que é para gestão e produção de eventos, e essas coisas só acontecem, meu avô falava que palavras vão ao vento, branco no preto documento, através de contratos. E no Brasil é engraçado, quando você fala em contrato com alguém, a pessoa acha que você está duvidando dela. Então não é uma coisa que as pessoas ainda, que a cultura do brasileiro aceitar isso como um negócio. As pessoas entendem como uma ofensa, como se você não acredita nela. Então isso é uma educação a ser imposta que ainda leva um tempo. Você fala: olha, então eu vou te mandar um contrato. A pessoa: pô, mas você não acredita em mim? Exatamente essa palavra, as pessoas se sentem ofendidas. Não é uma questão de não acreditar em você, é uma questão de que o mercado funciona assim. Você vai alugar som para um evento, você assina um contrato.
Você vai alugar luz, um teatro, você assina contrato. Por que na hora de fechar com um profissional não pode assinar com um contrato? Então, a gente está tentando mudar um pouco esse conceito e dar mais segurança para o evento e para os profissionais. Porque eu também senti que nos últimos anos, tanto profissionais como eventos estão dando mais furos. Eu já estou vendo muito profissional não aparecer e estou vendo muito evento não pagar. Porque fica montado em cima de lei de incentivo, a lei às vezes não sai ou atrasa e depois lava-se as mãos e nada é feito. Então a gente sempre fala que tudo pode, mas esse pode tem consequência. Você tem que assumir aquilo que está fazendo. Então a agência está com um seleto grupo de professores, são os principais do país, representando eles na frente dos eventos e a gente faz essa peneira. É uma escola, é um evento, esse evento é patrocinado, ele não é patrocinado, qual é o perfil do evento, como pode funcionar de uma maneira melhor, indicando esses professores para esses espaços. E os eventos têm mais segurança. Com o tempo a gente vai fazer... Para ambas as partes, né? Com o tempo a gente vai fazer o que o mercado americano faz, né? O mercado americano não trabalha se a pessoa não for agenciada. Você não consegue fazer uma audição se você não tiver um agente. Então a gente deu um primeiro passo. A gente sabe que isso é a médio e longo prazo. Quem sabe daqui 5, 10 anos seja bem aceito e bem considerado o assunto da agência. Legal. E a bomba que você soltou lá no festival, você falou que tinha uma novidade, mas você não me falou. Jazz Debut 2014. Então, Dinamite, explosivo. A galera tá em choque. A gente trouxe o Bruce, que é o dono do Jazz Debut, né, da França, ano passado, para conhecer o evento. Ele fez júri, ele deu aula e eu queria que ele conhecesse a nossa produção, porque a gente já tinha essa ambição, né? Aí esse ano eu fui para lá, ele me chamou para ver a estrutura dele, tipo tapa na cara, né? 17 mil pessoas naquele espaço, um final de semana antes foi o show da Beyoncé no mesmo lugar. E foi interessante pra mim, porque eu vi que de bailarinos tinham 140 participando. Assistindo tinham 2.000. Os outros 15 eram o público da cidade. Era vovó, vovô, mãe, pai. Os franceses, eles entendem o hip hop como uma arte e como uma bela de uma arte. Então isso também eu voltei pro Brasil pensando, falei, gente para dançar a gente até tem. A minha preocupação é ter público para assistir isso, porque no Brasil o hip hop ele é muito apoiado em cima do social e assistencialismo. A gente tem duas muletas que a gente tem que devagar tirar. Não é para deixar de fazer, mas existem mercados muito pontuais. Tem excelentes ONGs fazendo ótimos trabalhos, mas tem excelentes produções para tornar isso também um entretenimento, que é onde gira o mercado. Então a gente devagar está mostrando que as danças urbanas apresentam sim uma organização para entretenimento, que é o que a gente sente mais falta no mercado hoje. Com certeza. E a respeito de você coreografou um trabalho com o Mário Nascimento, é isso? Isso. Então, foram algumas apresentações, né? Não é uma turnê, mas foram algumas apresentações em Curitiba. Sim, Fala um pouco disso, porque acho que é importante. A gente acabou de falar com o Alexandre Snoop aqui e a gente tem falado que cada vez mais, principalmente nós, coreógrafos de muitos anos, experientes, estamos buscando pessoas para trabalhar com a gente com a dança contemporânea. Cada vez mais essas duas modalidades se aproximam. Por quê, você acha? Porque a dança tá entrando num espaço híbrido completamente assim. Há tempos atrás, até do balé clássico, vem isso dos artesãos, e eu acabei de ver uma aula também do Luiz Bon Giovanni, ele falou muito disso, que era o artesão que passava aquilo, era de pai para filho, era uma coisa de mestre e de discípulo. E o balé veio numa hierarquia dessa. Hoje a informação está sendo compartilhada de N maneiras diferentes. E essas informações estão se encontrando no meio que é a internet. Então, as formas estão se cruzando, né? Os festivais ainda têm esse engavetamento de modalidades e gêneros porque a gente precisa de padrões para se avaliar. Mas fora deles, está todo mundo conversando junto, porque também está tudo muito dinâmico. Os jovens de hoje, para você manter a atenção deles, você tem que apresentar muito mais do que a gente apresentava na época. A gente começou aqui em Joinville com espetáculos, eram 10 minutos. É verdade. E tinha conteúdo para 10 minutos. Hoje é difícil a gente achar um grupo que mantenha a nossa atenção com 5.
gente também estava falando. Então a dinâmica de manter essa tensão aumentou muito. E essa conversa das modalidades são importantíssimas. A gente aprovou no passado um edital da Fundação Cultural, lá em Curitiba, que era a gente ia permanecer num teatro durante um mês. Era uma instalação. E quando eu vi aquilo, eu liguei na hora para o Mário Nascimento. Falei, Mário, tenho muita curiosidade de trabalhar com você, a gente é amigo, né? E ele já em outra oportunidade quis fazer um trabalho com algumas pessoas da minha companhia. Eu falei, chegou a hora. Aí eu chamei, ele ficou 2 semanas em Curitiba, a gente montou um espetáculo de 45 minutos nessas 2 semanas. E nas outras 2 semanas nós apresentamos 20 vezes. 20 vezes, cara. Era elenco que precisava de massagista ali pra segurar a onda. Eu imagino. Mas foi uma experiência fantástica. Isso tá acontecendo intensa, muito, acontecendo muito. Eu recém vim de um evento lá, agora na França, num festival chamado Montpellier. E a gente levou um trabalho lá de uma companhia chamada Café, que é do Rio de Janeiro. Conheço. E que quem dirige é o Mourad, que é o diretor, o coreógrafo é francês. Ele que paga o salário dos bailarinos cariocas. E ele propôs isso, de trazer 3 coreógrafos franceses e me convidou para ser um brasileiro. E desses franceses, cara, um é diretor de teatro, um é de hip hop e um é de dança contemporânea. E eu do Brasil. E o espetáculo foi dirigido por ele e cada um fez um take de 15 a 20 minutos. Foi ovacionado, foi 20 minutos, aplausos de pé. Pô, que legal. E olha, a gente dividiu ali a noite, uma noite antes, quem estava dançando era o William Forsythe. Então era um negócio assim, fantástico. E mais uma vez, volta nesse tema que você falou, que são essas linguagens se falando. E só para dizer que não é só no Brasil, é no mundo inteiro que está acontecendo. Legal. Então, porque na verdade ainda existe uma resistência de ambas as partes, de pessoas que trabalham com a dança contemporânea e de pessoas que trabalham com as danças urbanas. Mas isso já era inevitável. Eu sempre, você também, a gente sempre gostou de observar a dança contemporânea. Hoje a gente está trazendo isso e juntando as duas modalidades. Cada vez mais isso acontece e é inevitável. A gente percebe isso, né? Os coreógrafos que ficam maduros, que passam da modinha e passam a entender o universo não só do movimento, mas de contexto geral de produção, começam a se interessar por ambas as partes dos estilos. Bacana. Até porque o movimento hip hop, ele é cultural, mas o movimento artístico do hip hop é contemporâneo. A gente estava falando disso também aqui. É verdade. E agora você falou da internet, né? Que aqui a gente está gravando para uma websérie e para um blog, né, que a gente tem. Como você vê a influência da internet hoje nas danças urbanas, nos grupos? Porque a gente sente que, tipo assim, os grupos querem ir pelo que está acontecendo na internet. E isso é um problema sério. Mas ao mesmo tempo a internet traz pra gente, como no caso do blog, matérias do mundo inteiro, todo dia, de coisas novas que estão acontecendo. Então ao mesmo tempo ela é bacana, mas ao mesmo tempo ela prejudica no sentido de que aqueles coreógrafos que não são maduros absorvem aquilo que está mais em ascensão. Inacessados. Inacessado. Eu acho positivo e preocupante, porque na verdade é mais preocupante do que positivo. A gente fez uma discussão lá no festival agora de hip hop e foi a primeira vez que tinham mais de 80 pessoas na sala conversando no espaço que a gente criou, naquele café de ideias, que era sobre isso, espaço virtual e espaços físicos. Que eu sou de um tempo que para se ter uma antena parabólica era só quem tinha muito dinheiro, a informação não chegava. E por isso também a gente tinha que criar tanta coisa e cada um na sua cidade tinha a sua identidade. Porque você, o Marcelo, tinha lá uma identidade. Tinha isso. Não tinha uma informação cruzada, não. A gente era obrigado a descobrir quem a gente era e esse trabalho ia pro palco. Balé de rua de Uberlândia, o Street Power, a Aninha do Street Soul. Podia dançar alguma coisa parecida em qualquer lugar, todo mundo sabia. Aquilo é o selo. Aquilo vem do Dança de Rua do Brasil, aquilo vem do Heartbeat. Eu ouvi um comentário de uma pessoa lá no Festival Internacional. A gente dançou pela segunda vez, né, esse ano lá, na abertura da primeira noite. E aí tinha um pessoal que entrou e que falou: esse trabalho parece do Rai.
Porque pegou metade do trabalho, já dançando. Ele falou, mas isso tem muito a ver com o trabalho que o Rai tá fazendo. Então isso quer dizer, isso é importantíssimo. Muito. Isso é uma coisa... Porque como eu vejo um trabalho teu, se eu ver, eu sei que é. Tu tá vendo a sua, pelo estilo, pela maneira de compor, etc. Isso acabou. Então, acabou por causa disso. A gente tinha que ter um tempo para maturizar, para ter maturidade até chegar na nossa identidade. E hoje em dia a internet, ela tem uma velocidade que não dá tempo de você criar uma característica particular. Assim, cada semana aparece um novo vídeo com 1 milhão de acessos. E daí te leva para uma outra direção. Então as pessoas estão se apropriando de tantas coisas distintas que já estão achando até que aquilo é delas. Elas esqueceram a parte da criação, porque é fácil, né? E isso nos preocupa porque está todo mundo migrando a conquista para o virtual. Os grupos, alguns estão deixando de vir para eventos, os cursos estão diminuindo a quantidade de pessoas porque você tem de graça na internet, então eu não preciso ir lá fazer aula. E as pessoas não entendem que fazer aula lá não é só copiar o passo, é aprender muitas outras coisas, outros conhecimentos que o professor não fala. Isso é importante que tu tá falando, porque isso é uma coisa que eu também sempre falo. As pessoas hoje têm a internet, tem um mundo na internet. As pessoas têm um mundo na internet para se informar do que está acontecendo. É isso. Meu, se a gente ficar batendo papo aqui, a gente vai ficar horas traz o cafezinho. Traz o café, a bolacha, vai ficar difícil. Mas, meu, eu acho que deu pra gente aproveitar bem essa entrevista e passar o máximo de informação para todo mundo aí. Esse foi o Otávio Nassu, meu amigo, parceiro, agente agora. E aprendiz desse homem também. Direto pro hip hop na estrada. Valeu, galera.